Boa noite. Segunda live do dia. Live Rebelde começando agora. Hoje teremos uma presença muito especial, Dr. Wilson Gonzaga, psiquiatra, psicoterapeuta. Nós vamos conversar um pouquinho sobre autoconhecimento, sobre filosofia. Ele já está aqui online. Deixa eu já... Alô, alô, Dr. Wilson Gonzaga, ouvindo bem? que... ouvindo Maravilha. bem. Que prazer enorme ter a sua presença aqui com a gente hoje. Muito obrigado por ter aceitado o Eu que convite. agradeço, é uma honra. Vamos que vamos. Vamos que vamos, vamos que vamos. Doutor Wilson, por favor, se apresenta aí para o pessoal, fala um pouquinho da sua carreira, quanto tempo você já é psiquiatra, conta um pouquinho para a gente. Por que você escolheu essa profissão? Escolhi essa profissão não foi num momento muito romântico da minha vida, não. Foi na minha adolescência que eu estava num conflito muito grande e querendo me entender, querendo. E aí, assim, tive aquela fantasia, delírio. Será que se eu for psiquiatra eu vou conseguir me entender? E foi num delírio. Mas, felizmente, acho que tinha um lado intuitivo nessa vontade e tomei a decisão certa. E fui fazer psiquiatria porque. Fui fazer medicina porque era uma especialidade da medicina. Se fosse uma faculdade Uhum. à parte, não teria feito medicina, não. Mas foi ótimo ter feito medicina. Então quer dizer que o destino para a psiquiatria já foi direto. Você não Não, tava pensando em medicina, não foi uma não, decisão pelo pós-faculdade, contrário. né? A faculdade entrou para poder inteirar a decisão. E nunca mudou. Sofri várias tentações, porque eu adorei fazer medicina. Foi muito legal, foi, era, era- foi muito mais do que eu esperava. E quase enrosquei com cirurgia, com anatomia, com emergências, adorava pronto-socorro, UTI, mas nunca perdi o prumo, sempre fazer psiquiatria mesmo. Interessante. Interessante. Você sabe que a minha noiva, ela é médica, neurologista e está Olha agora fazendo só, psiquiatria. maravilha. Coincidência, né? Muito interessante. É, Coincidência ou sincronicidade, como dizia o Jung, né? Vai saber. acho que no universo existe coincidência. Tá certo, gostei. Gostei. Doutor Wilson, eu conheci seu trabalho através de um vídeo, eu não lembro nem qual foi o canal que o vídeo apareceu, onde o senhor falava um pouquinho sobre autoconhecimento. E essa, sem sombra de dúvidas, foi um áudio, um vídeo, na realidade, que me cativou de uma maneira assim incrível, tanto que eu repostei o vídeo perguntando quem era você, que eu não conhecia. Porque, assim, me surgiu imediatamente a ideia de fazer essa live com você. Eu fiquei muito entusiasmado quando você respondeu. Hoje a gente vive um mundo de muito estímulo externo, muito externo e pouco interno. As pessoas estão cada vez mais voltadas para fora e menos voltadas para dentro. Na sua opinião, qual a importância de a gente se autoconhecer? Como é que a gente pode fazer isso nesse mundo tão cheio de estímulos que a gente Olha, tem é hoje? uma necessidade, eu vejo, porque exatamente isso que você está falando, de nós vivermos olhando para fora, nunca ninguém tem ensinado para a gente entender os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, como nós funcionamos. Muito pelo contrário, olhando para fora, vão dizendo para a gente como é que nós devemos viver, o que que nós devemos vestir, o que que nós devemos pensar, o que que nós devemos comer, como é que nós devemos transar, o que que nós devemos consumir o tempo todo. E isso foi levando a como se leva um rebanho, uma boiada, fomos levando a gente muito longe do nosso destino oficial, da nossa essência, e muito longe da nossa natureza, criando uma quantidade de desconforto. Nunca se viu um mundo tão infeliz, com tanta depressão, com tanta frustração, com tanta ansiedade, com tanta gente querendo morrer.
com tanta gente se mutilando. Então sempre foi importante o autoconhecimento. Mas hoje, mais do que importante, eu diria que é uma emergência, antes que a gente sucumba da superfície desse planeta. Porque não dá mais para a gente ter essas relações baseado nessas premissas, nesse código de referência, que eu sou mais um daqueles que acredita que tudo isso é um matrix. Então, o autoconhecimento é a única possibilidade de desvelar isso. Não revelar. Revelar é o que fazem. Colocam o véu de novo. Revela. Né? Desvelar, tirar o véu. A única possibilidade é através da consciência. E a única possibilidade de ter consciência é através do autoconhecimento. Isso sempre foi uma necessidade. Tanto que isso Sim. não tem nada mais socrático do que isso, né? Conheça-te a ti mesmo. Né? Sim, sim. E essa questão do autoconhecimento e de você passar um tempo estando com você mesmo. Eu vejo que é interessante, eu tenho um vizinho aqui, tenho vários vizinhos, e muitas vezes quando eu vejo que o vizinho está sozinho é porque ele ligou a televisão alta, ele ligou o som alto, aí ele está sozinho. As pessoas parecem que perderam a capacidade de estar sozinhas consigo mesmas, né? E refletir. Parece que a gente faz tanto barulho dentro da gente que a gente não consegue, não É aguenta isso ficar mesmo. sozinho. Assim, a gente está vivendo uma moda, feliz moda, aliás, né, dessa cultura ao físico. Cada vez mais nós estamos vendo academias novas abrindo, pessoas caminhando. Tem uma parte do meu tempo que eu trabalho na floresta amazônica, lá no meio da mata, à tardezinha, no caminho do aeroporto, tem senhoras, senhores caminhando, gente caminhando, ou de tarde ou de manhã. Então é uma moda que veio para ficar. A moda do exercício físico. A próxima, Henrique, é a da gente ter que parar e fazer silêncio para poder olhar para dentro. Isso vai deixar de ser uma prática linkada à espiritualidade, é uma prática linkada à saúde mental. Nós vamos, todos nós, isso é uma profecia, daqui a pouco vamos ter como prática diária algum tempo, alguns minutos aí para parar e fazer silêncio e ouvir a voz que cada um tem. Senão nós vamos pirar. Senão nós vamos pirar. Então, É o que a verdade. gente chama hoje de meditação, daqui a pouco será exercício respiratório diário para manter a saúde mental. Uma coisa de necessidade para todo mundo e tudo quanto é idade. E não precisa de nada, não precisa nem de academia, só precisa sentar e respirar. Exato, não precisa traje especial, roupa especial, tênis, pagar nada, é Não precisa gratuito. fazer pose, pelo contrário. Não É é? voltar para dentro. Exato. E isto é uma coisa que nós não vamos escapar. Ou a gente vai fazer isso, ou a gente pira. Porque nós estamos nisso aí, de novo, no Matrix, perseguindo coisas, atrás de coisa que não nos satisfaz, e criando cada vez mais essa barulheira, como você falou aí. E essa barulheira é principalmente quando cessa o barulho externo. Por isso que o vizinho liga a televisão. Porque o barulho, para diminuir o barulho de dentro da cabeça. É verdade, é verdade. É interessante essa questão porque esse autoconhecimento, esse voltar-se para si e essa prática da meditação, tem um neurologista que eu gosto muito, chama Sam Sim, sim. Harris, não sei se você já ouviu falar nele. Ele, né, tem um livro muito bom chamado Despertar. E eu estava escutando um podcast uma vez com ele e um outro neurologista, e ele estava comentando que a prática da meditação, você consegue perceber modificações físicas no cérebro Claro, da pessoa que claro, pratica a claro. meditação. Hoje, até 2000, eu posso estar errando aí na data, mas se não me falha a memória, até 2003, a gente acreditava que o cérebro tinha a gente nascia com uma quantidade de neurônio e que a gente morria com aquela quantidade de neurônio, menos os que a gente tinha
matado nos carnavais, nas noites sem dormir, nos porres que tomava. E a Aham. gente acreditava nisso. A gente não conhecia a neurogênese. Então, hoje nós sabemos que existem substâncias e existem atitudes, existem pensamentos, existem modos vibratórios, porque o cérebro ele funciona vibrando eletromagneticamente o tempo todo, existem modos que a gente pode entrar que estimulam a neurogênese. A própria atividade, o bom uso do cérebro através do conhecimento e de exercício estimula o seu crescimento. Como o músculo, não tem muito mistério. Nós só descobrimos que o cérebro também, como músculo, quando utilizado, ele se hipertrofia. Alguma substância, hoje nós estamos estudando essa coisa dos psicodélicos, né? Essa questão, por exemplo, da psilocibina, Sim, sim. como estudos que apontam que aumentam a neurogênese. Então, hoje, nós sabemos que isso é possível, através de exercícios. Essa questão da psilocibina é interessante porque eu escutei um outro podcast, eu sou fã de podcast, vivo escutando podcast. E eu escutei um outro podcast com também um outro neurocientista, e ele inclusive estuda nessa área de psilocibina, não lembro o nome dele agora. E ele estava sugerindo, não queria saber a tua opinião, ele estava sugerindo que esses estados alterados de consciência gerados por psilocibina e outros tipos, DMT também, que é outra droga de origem fúngica, podem significar uma espécie de portal para outras dimensões. Eu acho assim, a gente sabe que é ciência e tal, mas às vezes tem determinadas ideias que são bem revolucionárias. Você tem Olha, alguma opinião eu sobre nem isso? diria que essas ideias são revolucionárias. Ou melhor, elas são revolucionárias, elas só não são modernas. Isso já se falava nos anos 60. Aliás, existe uma teoria, é interessante, essa teoria colocada em português, assim, ela tem um nome engraçado, que se chama Teoria do Macaco Chapado. São alguns autores que, em lugares diferentes, colocam a mesma ideia. É uma teoria de que os homens, o ser humano, ele se separou dos primatas num determinado momento em que ele começou a comer esses determinados cogumelos. E esses cogumelos fabricaram uma Hum, massa encefálica porque eles estimulam a neurogênese e a compreensão e exatamente a consciência, a expansão da consciência e se separaram dos primatas e que dando origem a esse homem, esse ser humano que somos nós hoje. É uma teoria, não dá para provar. Mas isso corrobora com o claro, estudo dos claro. psicodélicos e do que aconteceu nos anos 50, 60, com a Revolução Hippie, com a Revolução Beatnik. Principalmente o LSD, o ácido lisérgico, ele saiu dos laboratórios e caiu para o mundo recreativo. E aí essas pessoas começaram a utilizar. E começaram, invariavelmente, a expandir a sua consciência, enxergar um mundo diferente, escapar do Matrix. E deram de dedo para o governo americano, com o modo americano de viver. Eu não vou para a guerra, coisa nenhuma. Se a guerra, então, a ideia é paz e amor. Não faça guerra, faça amor. Pô, isso é uma expansão de consciência. E olha que interessante, esse É, faça amor tinha não só o sentido ágape da história, do amor incondicional, mas da libertação sexual que daquela época veio. Especialmente para as mulheres, que criaram o amor livre. Tá, não estou dizendo que deu certo e tal, mas foi uma ruptura com o estabelecido. E aí é que eu acho interessante essa discussão do que é uma consciência alterada. Porque há quem diga, e eu sou um dos que defende, que consciência alterada é essa, vigil, baseada na hum, tridimensionalidade, baseada nas cinco portas da percepção. E a consciência expandida é a consciência original, natural, do homem sem corpo, do espírito livre. Então, a tentativa do uso de substâncias para expandir ou para buscar a consciência original é muito antiga, muito antiga. E os psicodélicos, voltando nessa terceira onda, como se fala, de estudo, vêm para a saúde mental, para ressignificar uma realidade, certo. para expandir a consciência, para acordar, para acordar.
de sair desse Matrix. Então, é uma esperança fantástica isso. E que tem a ver com essa expansão de Sim. consciência. Então, eu acho necessário. Tem, tem um antropólogo, acho que já falecido, norte-americano, chamado Carlos Claro, Castaneda. Já ouviu claro. falar nos trabalhos dele? Né? Eu li os livros do Castaneda quando eu tinha 15 para 16 anos de idade, e aquilo ali me deu, sabe? Eu não cheguei a usar o peiote, mas a consciência você fica, cara, será que é desse jeito, né? Então, é muito interessante quando você entra em contato com essas outras culturas e você vê, por exemplo, essa questão da ayahuasca, né? Do Santo Daime e outras culturas que trazem esse estado alterado. E muitas vezes você nem precisa dar substância, né? A própria prática meditativa em Claro, determinadas situações pode claro, gerar esse estado de claro, elevação, como o Buda, por claro. exemplo, atingiu lá o Claro, claro. Nirvana, né? Essas substâncias, elas existem desde que os seres humanos existem, e desde que os seres humanos existem, eles buscam expandir a sua consciência. E não só os seres humanos, alguns animais. Na África, por exemplo, a história do amarula. Existem alguns vídeos que mostram isso. Derrubam a Sim, amarula, não as comem, deixam elas apodrecerem para fermentarem, para ficar alcoólicas, comem aquilo, macacos, elefantes, para ter barato, sei lá, se para ter barato, para comungar com as suas com seus entes superiores, sei lá, mas eles fazem isso. Então o ser humano faz isso há muito é tempo, verdade. há muito tempo. Então, essas substâncias, elas trazem essas oportunidades, mas o ser humano descobriu outras maneiras também antiquíssimas, através da respiração, através de posturas, de exercícios, meditações ativas, de diversas e diversas etnias ou diversas origens diferentes, buscando o mesmo objetivo, expandir a sua consciência e ter uma compreensão melhor da realidade. Porque isso que nós chamamos de realidade é um pedaço dela. E nós baseamos tudo, a nossa realidade, toda a nossa filosofia, toda, em cima desses cinco sentidos. E muito pouco para abarcar o ser humano. Muito pouco. Muito pouco. Sim. E uma realidade que é extremamente temporal, né? Porque quando você começa a expandir e entender como é que a realidade, como é que funciona esse meio sólido externo, que você vê, por exemplo, que nós temos mais espaço vazio do que espaço sólido, aí que você começa a perceber que, por exemplo, você bota a mão numa mesa, você está botando vazio com vazio e a coisa não passa. Então, os nossos sentidos são realmente imperfeitos. Há muito tempo atrás, eu sou biólogo de formação, minha primeira formação é biologia, né? Eu comprei um livro há algum tempo atrás, e nesse livro ele falava uma coisa que eu nunca tinha tentado para esse aspecto, uma outra visão, que era o seguinte: tudo que a gente construiu hoje, de prédios, de livros, de cores, toda essa tecnologia que a gente está usando, que está me possibilitando conversar com o senhor agora, é uma tecnologia baseada nesses cinco sentidos. Agora, volta no tempo e imagina que a gente não tivesse visão, por exemplo, que nós fôssemos orientados que nem morcegos. Como é que seria o mundo? Seria radicalmente diferente daquele que a gente tem. Então, por que a gente vai acreditar que essa é a É única isso. realidade É que, isso. que existe? É isso. Né? É isso. É muito pouco. É muito pouco. Muito pouco. Assim, e a gente não aprendeu o que era o mais importante de tudo. Era começar pelo começo, aprender quem nós somos, como é que nós funcionamos. E a partir daí descobrir como é que as coisas, o mundo funciona. Aí fizemos o caminho contrário e nos perdemos, porque vamos atrás de coisas que nada tem a ver conosco. Nada tem a ver conosco. É verdade. É verdade. E vivemos num período onde o avanço tecnológico é extremo, mas a humanidade, em termos de ser humano, Evoluiu muito pouco. está meio Evoluiu muito pouco. atrasada, E né? eu acho, isso é um ponto de Você vista, tem. porque você tocou num assunto muito importante. Realmente é Claro. verdade. Nós desenvolvemos uma tecnologia e fizemos muito mau uso dela. Por exemplo, descobrimos a força do átomo, tá? Quando degrada um átomo, e criamos uma bomba com isso daí. Né?
Ou quando criamos energia, ou quando fazemos para criar energia com riscos ao meio ambiente. Quer dizer, mas eu acho que isso vai até um certo ponto. Vai chegar um determinado momento que o nosso conhecimento vai estar diretamente ligado a um desenvolvimento moral. Então, porque eu acredito, não só eu, vários autores, ideias, de que nós já viveu nesse planeta civilizações que tinham conhecimentos muito mais avançados do que o nosso. Os lemurianos, os atlantes, essas histórias não podem ser fantasias só. Deve ter verdade dentro disso. Então, exatamente por não sabermos utilizar o conhecimento que tínhamos, acabamos perdendo. Então, vai chegar um momento, se nós não tivermos um desenvolvimento moral, ético, e saber que o conhecimento é para todos, e não para acumular bens, e esse ter em detrimento do ser, vai chegar um ponto que vai estagnar esse conhecimento, antes que a gente se autodestrua. Ou alguma coisa vai precisar acontecer, um choque, para que o ser humano tenha um nível de consciência e perceber que ele tem que ter uma outra relação com a tecnologia. A tecnologia ela veio para todos, e não para enriquecer mais alguns e empobrecer outros. Para um instrumento de alienação, de dominação, de semear um pensamento absolutamente distante da natureza para um interesse de uma pequena minoria para vender mais, para conseguir ganhar mais. Não dá mais. Alguma coisa tem que acontecer. É verdade. E você falou uma palavra que é uma palavra de ordem fundamental, que é a questão da Moral. evolução moral, né? Isso é básico para a gente poder ter, para a gente conseguir vislumbrar um futuro melhor para a humanidade. Precisa haver essa mudança nesse desenvolvimento moral. E o que eu observo é que a tecnologia ela tem o seu papel fundamental na globalização, mas que a globalização acabou trazendo o que o senhor acabou de falar, uma espécie de dominação de uma pequena massa que talvez até pense, não sei, mas que espalha uma visão que uniformiza as pessoas. Sabe, aquele Isso aí. 1984 do George Orwell, Isso aí. Isso aí. né? Uma padronização. A gente vê isso, eu fico assustado às vezes, Wilson, porque a gente vê isso nas pessoas, na face das pessoas. Veja hoje esse movimento que tem de harmonização facial. Não é? É uma padronização facial. Os lábios têm que ser iguais, o nariz tem que ser igual, o O lábio tem que ser tudo igual, cabelo, né? É de verdade. forma que É fique todo mundo verdade. Isso é robozinho. muito chato. Mas olha, É, é até complicado. É um tema polêmico, né? Você falar sobre isso, a pessoa pode pode, se mas é ofender. muito chato isso mesmo. É um tipo de beleza pasteurizada. Todo mundo com a mesma bunda, com o mesmo peito, com o mesmo cabelo, com o mesmo bico, com a mesma... É verdade, é muito chato isso aí. Se veste do mesmo jeito, né? Você vê, é interessante. Outro dia eu tava no local, tipo um barzinho, né, com a minha noiva, e aí parou um carro, desceram 4 meninas de dentro do carro, e as 4 meninas pareciam que eram quadrigêmeas, sabe? A roupa era mesmo estilo, o cabelo era parecido, a maquiagem era parecida, o brinco parecido, tudo parecido. Eu disse, caramba, olha que ponto a gente chegou. E é interessante porque eu estou falando isso do ponto de vista externo, mas do ponto Isso de vista aí, interno também. Os pensamentos estão ficando cada vez isso mais aí. parecidos, né? E aí, quando você não tem diversidade, quando você tem. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que toda É, unanimidade é meio burra, né? Quando você tem uma padronização do pensamento, como é que cresce isso quando mesmo. está tudo igual? Olha, acho que Né? quem disse isso foi Nelson Rodrigues. Toda unanimidade é burra, é verdade. Mas olha, eu sei que É, você não é isso? belisca um pouco, como eu também gosto de beliscar um pouco na área da filosofia. Nada mais moderno e oportuno do que o mito da caverna de Platão. Boa, Aquilo que foi escrito verdade. há tanto tempo, assim, nunca foi tão atual, porque um pequeno grupo de pessoas que acreditam que são donos do mundo e manipulam toda a mídia, toda a economia,
também estão dentro da caverna. Porque tudo isso é o Matrix. Os donos da Matrix. Olha, eu vi uma frase uma vez que define bem isso, não sei nem quem que disse essa frase, mas eu vi da boca de uma amiga minha, que dizia o seguinte: o carcereiro é o prisioneiro do prisioneiro. Então, quer dizer, o carcereiro está preso ao prisioneiro, assim como os senhores da caverna, que criam todo o Matrix a ilusão, estão presos a essa ideia do ter em detrimento do ser. Então, se existem alguns escravos mais enraigados dentro dessa caverna, são aqueles que criaram essa ideia de manipulação, de escravidão. Então, mais do que nunca, Muito esse bom. mito é oportuno, essa grande metáfora. Sim, diga. Verdade. Verdade. Não, essa questão do mito da caverna é fantástico. Nessa seara toda que a gente está conversando, voltando à questão do autoconhecimento, ele é fundamental para que a gente possa escapar, né? Aquela simbologia do próprio filme Matrix, né? Quando o Keanu Reeves é Neo. acordado, na realidade, aquele despertar é um despertar para uma outra vida. É quando ele sai da Matrix, é quando ele vislumbra algo diferente, né? E isso vem diretamente do conhecimento de si, né? Do conhecimento. Que ferramentas a gente pode usar para ter esse conhecimento? Além da meditação, você tem alguma outra estratégia para o Olha, autoconhecimento? eu acho o seguinte: uma coisa muito importante é querer se conhecer. Porque é exatamente assim, o autoconhecimento não é uma coisa muito agradável. Porque nós vamos perceber que nós somos um conjunto de personas, de cascas, de personagens, de máscara. Aliás, essa palavra personagem e personalidade vieram da mesma origem que é persona, que é máscara. Então, a nossa personalidade nada mais é do que máscaras, do que roupas que foram criadas mediante estímulos psicológicos durante a vida. Então, o autoconhecimento é desvestir essas máscaras, é enxergar a realidade dentro desses personagens que muitas vezes são feitos, fabricados, criados para agradar o outro. Então, não é um trabalho muito gostoso o autoconhecimento. A gente tem que se deparar com as nossas sombras, a gente tem que se deparar com as nossas emoções. E se a pessoa está diretamente, sinceramente ligada ao autoconhecimento, não vai ter como fugir. Então, vai ter que enfrentar, vai perceber que o caminho é meio doloroso. E mais do que isso, vai ter que ter a energia suficiente para se transformar. Então, a famosa metáfora do Matrix das duas pílulas, a pílula vermelha ou a pílula azul. A pílula vermelha trazia para a realidade o sofrimento de encontrar com aquilo que se é. E a pílula azul era para continuar no gostosinho da ilusão. Então, essa é a grande decisão. O autoconhecimento é engolir essa pílula azul, que não tem nada a ver com a pílula vermelha, que não tem nada a ver com esse movimento machista que usaram essa metáfora aí para criar um movimento aí. Não, um movimento de consciência. Então, não é agradável. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é querer se embrenhar nessa missão e entender que isso é para sempre. E quanto mais cedo, melhor, porque um dia vai ter que enfrentar a si mesmo. E o caminho da consciência é invariável. Todo mundo um dia vai ter que chegar. Então, já que entendeu isso, começar. E aí, na prática, como começar? Vou fazer um curso, vou ler um livro, claro, tudo isso pode até ajudar, vou assistir um filme, tá, tudo isso pode ajudar. Mas existem duas coisas que são muito simples. Uma delas, que é a primeira coisa que a gente vai precisar, que tem a ver com aquilo que a gente estava falando um pouquinho antes. Aprender a aquietar a barulheira dentro da cabeça, para poder perceber quem se é, para separar o joio do trigo, para separar o que é pensamento, o que é pensar do que ter pensamento. São duas coisas diferentes. Uma cabeça barulhenta tem pensamentos, que às vezes nem são
da própria, da própria identidade, da própria autoria. É repetição de alguma coisa que já ouviu. Aprender a pensar. Então, para isso, é preciso separar, perceber que está pensando, acalmar essa barulheira. E como é que se faz isso? Auxilia muito respirando, lenta e profundamente. Simplesmente isso. Respirando lenta e profundamente, melhorando o nível de oxigenação intraalveolar. Só isso. E deixando todos os pensamentos fluírem como uma cachoeira, sem brigar, sem contestar, mas sem segui-los. Sem segui-los. Sem se identificar. Até que um dia vai aprender, a um curto tempo, que eles vão ficar difuso. Uma vez difuso, aí você pode ouvir, a pessoa pode ouvir a voz do interior dela. A voz que tem dentro de cada um, que todo mundo tem, que só não ouve por conta dessa barulheira, desses pensamentos criados. A voz do silêncio, como A dizia voz Helena do Blavatsky. silêncio. E ela é eloquente, só que ela é macia, ela é mansa, ela é delicada, ela fala baixo, não grita. Se os nossos pensamentos estiverem gritando, assim, com a fúria das nossas emoções, não vai chegar nem sequer perto de ouvir essa voz falando dentro de cada um de nós. Então começa por aí. Verdade. E essa voz, ela começa a ensinar a quem realmente nós somos. Nada contra o conhecimento nas grandes escolas iniciáticas, mas a grande escola é assim mesmo. O grande templo é o corpo. O grande livro é a mente, pero hay que lê-la e fazer o silêncio para que o grande mestre se manifeste dentro do templo do coração de cada um. Então isso a gente precisa para agora. Muito bom. Urgente. É urgente. É urgente e Eu diria importante. que já foi importante, já foi urgente, hoje é emergente. Senão não vai dar mais tempo. Boa. Boa. Sem deixar de ser urgente e importante. Muito bom. É isso, é emergente. E é individual. Nada contra os grupos, muito pelo contrário. Só que o caminho da consciência, a gente pode até estar num grupo, fazer juntos, mas é individual. É individual. O grupo é até muito bom, porque a gente começa a perceber que nós somos muito parecidos. Olha, esses anos todos trabalhando lá no norte, Henrique, as pessoas às vezes me perguntam, o que você encontra lá no meio da floresta? É a mesma coisa que você encontra aqui em São Paulo? Tudo igual. Tudo igual. É impressionante. Eu tenho a capacidade, eu tenho a oportunidade, perdão, de trabalhar com gente de tudo quanto é tipo. Desde um executivo com empresa, com o meu lado de consultor de empresas, até um indígena ou um morador de rua, que já trabalhei durante muito tempo. É tudo muito igual. Nós somos muito parecidos. Se nós estamos aqui dentro dessa escola, é porque somos muito parecidos, muito semelhantes. E aí, o caminho nosso. Então, se a gente se acha inferior, dá uma olhada para o lado. Você vai ver que tem outra pessoa muito parecida com você. Se a gente se acha superior, dá uma olhada para o lado. Tem alguém bem melhor do que você ali. Então, está todo mundo no mesmo nível. Quando a gente descobrir alguma coisa desagradável, tá bom, eu sou, mas quem não é? E se conformar com isso. E dentro dessa respiração, desse tempo, nós vamos precisar desenvolver uma presença para se observar, sem julgamento. Respiração, observação sem julgamento. Aí começa o caminho do autoconhecimento. E de tudo isso que a gente acabou de falar, qual seria o papel da religião? Nós somos muito parecidos e a gente vê que desde os primórdios, e até quando a gente pega tribos mais antigas que vivem ainda hoje, existe esse aspecto do religare, né? Da conexão com algo superior, com Deus, o universo, a unidade. A gente varia o nome,
mas é basicamente uma ideia de algo maior da qual nós fazemos parte, né? É engraçado porque tem alguns cientistas, eu inclusive tenho alguns livros do Richard Dawkins, que é um ateu convicto e que fica tentando convencer de que Deus não existe e tudo mais, e eu vejo que ele usa argumentos que batem de frente com essa meio que unanimidade. Qual seria o papel da religião nisso? Então, nessa diferença que nós tivemos com os outros mamíferos, o homem desenvolveu um tipo de cérebro. Dentro desse tipo de cérebro, o cérebro cortical. Dentro do córtex, tem uma determinada região, no córtex pré-frontal, tem uma determinada região que descobriu-se que é o senso divino. Que existe dentro do cérebro humano um lugar pronto para receber, para conceber Deus. Não deve ser à toa que isso está ali. Então, intrinsecamente, existe o desejo do ser humano de buscar o sagrado. Isso é intrínseco, desde os primórdios. Como trata-se de uma entidade invisível, imponderável, impalpável, e nós, na nossa pequenez, vivemos na tridimensionalidade, sempre existiu uma pulsão para explicar isso, um caminho. E a religião serviu para isso, para fazer essa conexão do ser humano com o sagrado. E como existiram vários seres humanos com várias compreensões, várias religiões, mas todas elas com um fim comum: reconectar ou religar, a origem da palavra religião, do homem com seu Criador, ou com seus criadores, nos panteístas, mas, enfim, de todas as maneiras, todas procurando esse caminho aí. Porque o homem ainda não descobriu que Deus está dentro dele. Aí, quando nós descobrimos isso, a religião vai ser uma só, vai ser a conduta, vai ser a virtude, vai ser o amor, vai ser a relação. Não vai ter mais a noção do pecado, porque nós só precisamos disso tudo pela nossa ignorância, e elas são necessárias. Imagine vocês que a religião contém um pouco do instinto humano, por um lado. Por outro, em nome de Deus, cria-se religiões altamente instintivas e faz-se guerras. Então, dentro de um mesmo templo, numa mesma religião, no mesmo ritual, na mesma oração, no mesmo momento, duas pessoas ajoelhadas, uma pode estar se encontrando com a verdade e a outra está exatamente fugindo da verdade. Dentro da mesma prática, no mesmo ritual, a mesma religião. Então, independente do uso que alguns poderosos fizeram da religião, ela já foi confundida com o Estado várias vezes, independente disso, cada pessoa vai fazer o uso daquilo conforme o seu nível de consciência. Um pode se achar, pode se iluminar, e o outro se iludir, se equivocar, se afundar com a religião. A mesma religião. Mas ela é necessária. É verdade. E é interessante, você falou da questão do Deus dentro de si, né? E tem até o cumprimento dos indianos, né? O Namastê, que é exatamente o Deus dentro de mim, saúda o Deus dentro de você. Mas o que eu acho interessante, você falou um outro ponto que eu acho muito legal para a gente migrar para a questão dos valores, é que quando a gente descobrir que Deus está dentro da gente, a gente vai descobrir que a grande evolução são os valores morais, é a justiça, é o bem, é a bondade, a fraternidade, a generosidade, que são valores que a gente cultiva como valores humanos, né? Que ser humano é ser bom, ser humano é ser justo, né? Ser honesto. E a gente vê na filosofia, a gente vê no estoicismo, que eu vi um vídeo seu falando que admirava os estoicos, eu também sou um admirador da filosofia estoica, e a gente vê exatamente isso, o foco na justiça, os valores primordiais, né? Da justiça, da fraternidade, da bondade, da beleza, né? Porque a gente relegou, nós hoje, no mundo de hoje, nós trouxemos a beleza para um patamar extremamente simplório de um
corpinho sarado, né? Um corpinho sarado, um peito e bunda bonito e pronto, isso é beleza. Nossa, tem Nossa, tanta coisa mais bela nossa, do que isso. nossa. A natureza, a simetria, a geometria sagrada. Olha, eu, assim, que já passei por um bocado de compreensões de seitas, hoje encontro, assim, tenho encontrado a verdade numa coisa tão simples, tão simples. Assim, é óbvio que tem um pouco da teoria hermética aí, da definição de Deus, que é o todo, né? Para os herméticos, Deus é o Isso. todo. Todo, o tudo é Deus. Tudo é Deus, então. Aquilo que não está não tá no todo, não é Deus, não existe. Se existe, está no todo, é Deus. De uma certa forma, tudo é Deus. Tá, muito interessante. Então, a parte que somos nós não é menor do que o todo, é apenas um pedaço do todo. Então, o que nós chamamos de realidade é um pedaço do todo, né, que agora se faz como realidade para uma compreensão nesse momento. Então, isso significa que eu sou Deus. Isso não tem nada de egóico. Egóico tem o fato de achar que eu sou menor do que Deus. Como assim egóico? Ele é egóico no sentido que, então, existe Deus e existe eu. Então, tem mais do que isso. Isso é egóico. Tudo é Deus. Tudo é Deus. Eu sou Deus. Você é Deus. Um macaco é Deus. Esse aparelho é Deus. Tudo é Deus. Quando nós começamos a entender isso, nós começamos a entender que nós somos uma partícula do todo. E que, por exemplo, a humanidade é uma só. E esse pensamento do coletivo, ele começa a prevalecer em detrimento do individual, que tem tudo a ver com o ego. O ego fez essa diferença, necessário, mas aí a gente começa a perceber com o avanço de que ele é apenas um atributo e que somos todos células de um só. Quando nós entendemos que somos todos um só, vamos parar de competir. Vamos achar que então todos vão ter direito a tudo, que tudo tem tudo. E começa a haver a igualdade. Então, a revolução começa em meter o pau na barraca de tudo aquilo que a gente acredita que é, mas que não é. Verdade. Você falou uma coisa interessante, essa questão do todo e dessa competição, né? A Helena Blavatsky, que eu citei agora há pouco, na Voz do Silêncio, ela comenta o que uma das coisas mais perniciosas que a gente tem no mundo hoje é a heresia da separatividade, que é exatamente a noção de que eu sou separado de você, sou separado dos outros. E de que, por isso, o meu bem, para eu ter bem, tanto faz se você tá recebendo coisa boa ou tá recebendo coisa ruim. Só que isso é uma ilusão, porque se nós somos partes de um todo, né? Imagina, a minha mão resolve fazer mal para o meu pé. Os dois sofrem, porque ela é parte de um todo, né? Então, se eu faço uma competição onde eu destruo outras pessoas, onde eu destruo relações, eu estou, na realidade, fazendo isso comigo mesmo, porque eu É isso também aí. sou parte desse todo, né? Quando isso for É compreendido, isso aí. vai ser Está mais do que maravilhoso. provado que nós temos recursos, nós temos tecnologia, nós temos conhecimento científico para que toda a humanidade vivesse com dignidade e abundância até abundância. Mas, por essa questão do indivíduo, do meu, dessa ilusão de que eu sou separado do outro, criou-se essa ideia da posse, do ter em detrimento do ser, e desviamos dessa coisa tão simples de que somos todos um. Um dia chegaremos a isso e viveremos todos. Já imaginou um mundo sem fronteira? Um mundo com uma língua única? Um mundo com uma economia única? Com uma medicina única? Ah, que maravilha! Eu não sei, pode ser Seria piração fantástico. minha, mas eu tenho em algum lugar da minha memória que eu já vivi isso em algum lugar. Então, isso há de existir, já existiu, tá? E só cabe a nós. Sim. Porque, E como sim, dizia,
Não, pode Não, falar, tem desculpa. muita coisa que a gente fica imaginando que um dia pode acontecer e que só depende de uma atitude interna. Só depende de uma atitude interna. Por isso que eu acredito na revolução vibratória. Isto é, cada um muda a sua maneira de pensar, sua maneira de agir, a sua maneira de falar. E aí, obviamente, vai criando mudança e aí a revolução é feita. De dentro para fora. De dentro para fora. Um vai criando no outro. Então, ela é individual e coletiva ao mesmo tempo. Mas tem que ser feito individualmente. E isso, de novo, caímos no Sem dúvida. autoconhecimento. Porque aí é que nós vamos conseguir. Caímos no autoconhecimento. A gente acaba voltando para essa essência. Inclusive, você tem um vídeo no seu canal que eu achei muito interessante sobre utilitarismo, né? Me lembrou até aquela frase do Tolstói, que ele fala que há quem passe por uma floresta e só veja É lenha isso para aí. sua fogueira. E aí a gente encaixa em toda essa nossa conversa, porque a natureza É também isso faz aí. parte do todo. E na medida em que eu uso a natureza, né? Eu não estou sendo amigo do todo e, consequentemente, eu estou É isso fazendo aí. mal para mim mesmo. As nossas relações, sejam com o reino mineral, seja com o reino vegetal, seja com o reino animal, ou seja com o reino hominal, vamos chamar assim, que alguns chamam, deve ser de contribuição para que um faça com que o outro cresça, inclusive com o reino mineral. A nossa relação com os animais não é uma relação de utilidade, era uma relação de ajuda mútua para que todos cresçam. E por incrível que pareça, a gente ainda usa, vou dizer isso, vamos dizer, pô, mas você não é carnívoro? Caramba! Ainda hoje, a maioria da humanidade se alimenta com um outro ser vivo, ali, com um animal. Ah, pá, mas o vegetal também é ser vivo. Mas, enfim, a cooperação entre espécies, entre reinos, deveria ser a máxima, e não a competição ou a visão de como eu posso utilizar os reinos para nosso benefício. E nós Sem fazemos isso com a dúvida. natureza, nós Sem fazemos dúvida. isso com tudo, tudo que a gente descobre é como isso pode nos servir. Na nossa própria sociedade, a gente valoriza as pessoas em idade ativa. Então, o velho, o idoso, cada vez mais ele é tido como um traste, porque ele perdeu a sua utilidade. Ele não produz mais, ele só dá despesa para o INSS, para quem produz. Isso já é visto nos mundos. Os estudantes, os estudiosos de futuro dizem o grande problema é a imortalidade, ou o aumento da idade média. Então, os idosos vão ser um problema, porque eles não produzem e precisam se alimentar, não servem mais. Então, tudo é visto como aquilo que me é útil. Nas relações afetivas, tudo, tudo, tudo. Enquanto o homem achar que ele tiver dentro dessa filosofia utilitarista, ele vai estar absolutamente dando tiro no próprio pé. Sem dúvida. Sem dúvida. E você falou uma palavra que é chave na minha visão, que é a palavra servir, né? A gente vem para o mundo com a mentalidade de que a gente deve ser servido. Mas não foi isso. Se você pegar os grandes pilares do pensamento, se você pegar Buda, se você pegar Jesus Cristo, se você pegar Maomé, grandes pensadores e grandes pilares de pensamento humanista, humano no nosso planeta, todos eles eram uníssonos em dizer que você, servindo as pessoas, você se aproxima do todos, você se aproxima do uno, você se aproxima de Deus, né? Então, chegar à grandeza envolve serviço. E não o contrário. Não é sendo servido que você vai chegar à grandeza, né? Existe uma coisa, um exemplo tão próximo, que é o organismo humano. São várias tribos. A tribo do fígado, a tribo do pulmão, a tribo do rim, os músculos, as fibras do coração, dos neurônios. Mas um serve ao outro. Quem que é o chefe? Não tem chefe. O chefe é a vida. E cada um trabalha servindo o outro. Quem é o mais importante? É o cérebro? Essa é a Não, não é o comparação. cérebro. Não, é o ânus. Sem ele nada funciona. Se ele faz greve, também não. Todo mundo trabalhando em harmonia. O todo.
Quem é o dono do órgão? É a vida. E a vida abrange todos. Abrange todos. Se a gente entendesse isso, é uma coisa tão simples, como funciona uma colmeia, como funciona um formigueiro. No entanto, na nossa sociedade, olha como funciona o trânsito. Meu Deus! É, Olha só o nível de desarmonia que as nossas relações têm. Isso porque nos consideramos o animal top do planeta. exato, né? O topo da cadeia alimentar, o topo da cadeia É, evolutiva. Há controvérsias em relação a isso, né? Então, e a sabedoria, ela diz da integração, por exemplo, com a natureza. Então, puxa vida, se a gente não respeitar a natureza e utilizá-la como uma vaquinha, ela já está dando sinais. E, e é isso, o Sim, planeta, ele existe muito antes de nós e vai continuar existindo muito depois de nós. Então, o planeta, se ele der uma chacoalhada, a humanidade se vai embora. O problema não é o planeta, o problema somos nós exatamente. vivendo em harmonia com a natureza desse planeta, porque aqui é a nossa casa. Exato. Exatamente, exatamente. Doutor, eu passaria horas conversando aqui com o senhor, porque, enfim, acho que tem assunto para muita, muita coisa. Mas, para a gente poder ir finalizando, até porque a gente já está fazendo 1 hora de live, e eu sei que o senhor também tem seus afazeres, e a felicidade? Como é que a gente poderia amarrar tudo isso que a gente conversou nessa palavrinha felicidade? O que seria felicidade? Como conquistar a Olha, felicidade? É possível olha, conquistar a felicidade? aí a gente tem aquela definição clássica, mas também verdadeira, que felicidade não é um estado, são momentos, momentos felizes, né? E a felicidade está diretamente a ver, está diretamente do que a pessoa sabe sobre ela mesma. Uma pessoa que se conhece, ela é mais feliz. Uma pessoa que não sabe quem ela é, pouca coisa vai deixá-la feliz. Mas eu me lembro uma vez, num trabalho que eu fazia com um grupo, e eu perguntava para as pessoas o que deixava elas felizes. E até que uma pessoa virou e perguntou para mim assim, falou, pô, e você aí, professor? Você está perguntando para nós? E para o senhor, para você, o que te deixa feliz? Então, na hora, eu estava preparado para perguntar, não estava preparado para responder. Fui pego meio de surpresa. Para Mas na responder. hora me veio uma coisa tão espontânea, e é verdade, é verdade. É a minha proximidade com o sagrado. Todas as vezes que eu estou próximo ao sagrado, eu estou feliz. Todas as vezes que eu estou distante do sagrado, eu não estou muito feliz. E a pergunta é assim, pô, mas por que você fica longe do sagrado? E por que não fica sempre perto do sagrado? Porque eu sou um ser humano e também tenho sombra. E quando me deixo levar pelo meu lado mais humano, mais sombrio, me distancio do sagrado, eu não fico muito feliz. Então, eu estou falando isso publicamente para lembrar isso para mim, que é a maneira que eu me sinto mais feliz, estando mais próximo de tudo aquilo que é sagrado. Muito bom, muito bom. Excelente. De todas essas práticas que a gente falou, o senhor usa alguma na sua própria saúde? Para a sua própria saúde, vamos dizer assim, mental? Ah, com certeza. O senhor faz Sim, meditação? O senhor sim, faz tudo isso, oração? tudo isso. E de vez em quando bebo ayahuasca e de vez em quando uso psilocibina também. Lanço mão dos psicodélicos, especialmente a ayahuasca, né? Uhum. E isso, meditação e abraçar a sombra no dia a dia. Sim. Abraçar a sombra é fundamental, né? Porque se você não abraça a sombra, ela lhe apunhala pelas costas, né? Se abraçando, ela pelo menos está na sua frente, pronto para Boa, você, né? boa. Pelo menos está cara a cara. Boa. Isso, Pelo menos você está cara a cara se você abraçar ela, né? Mais fácil de é isso conhecer. aí. Doutor Wilson, muito obrigado pela sua participação. Eu queria uma última coisa do senhor, porque eu, como nerd assumido, sou apaixonado por livro, é a minha riqueza está aqui atrás de mim.
né? São os meus filhos, a minha noiva, minha família, mas os meus livros também, eu sou apaixonado, eu gosto muito de ler. E eu queria que o senhor me indicasse um livro. Não precisa ser obrigatoriamente um livro da área, mas um livro que marcou Beleza. a sua vida. Vou indicar o livro, mas primeiro vou indicar um curso. O Revolucione-se, que está aberto. Se alguém Certo. quiser fazer o Revolucione-se, Sim, o seu curso, por favor, fale um é o pouquinho dele. Revolucione-se. Ele é um conjunto de práticas de autoobservação, autotransformação e autogestão para o mundo que vem vindo aí. Está lá no link da bio. Mas o Legal. livro, também não tem muito para pensar, não. Eu já digo de cara. O Caibalion. O Caibalion. Os Três Iniciados. Ele é um livro. Na verdade, hoje se imagina que ele tenha sido feito por Sir Atkinson, que era um hermetista. Mas Sim. é um livro fininho desse tamanho, que cada vez que a gente lê um livro diferente. É bem econômico ele. Ele é tão incrível. Ele é tão incrível. Eu li a primeira vez esse ano. Eu quero relê-lo anualmente. Mas ele é tão incrível que é tão denso de informação e tão denso de inspiração. É um livro realmente fascinante. Eu Fascinante tenho mesmo. ele há muitos anos, 2000 e pouco. E aí é um livro que eu dediquei a mim mesmo. Eu disse assim, dedica-se, depois de lê-lo, algo entendê-lo, algo senti-lo, dedica esse livro a mim mesmo. Não por um gesto de egoísmo, mas pelo gesto de amor. Esse livro é para mim. Comprei e dediquei ele para mim. E continuo Muito bom. lendo ele. E cada vez leio um livro novo. Muito bom. Muito bom. Doutor Wilson, realmente muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua participação. Fico extremamente honrado de você ter aceitado o meu convite e espero que a gente um dia possa se Maravilha. encontrar pessoalmente para bater um Vamos papo, sim. dar um abraço. Agradeço o convite, agradeço as pessoas aqui, um nível bom, 76 pessoas até agora ouvindo a conversa aqui, e agradeço a todos aí. Até mais. Um forte abraço. Até Forte mais. abraço, doutor Wilson. Tchau, tchau.